Olá, família brasileira! Mas que prazer, mais uma vez a gente fazendo aqui o nosso programa Família em Foco com muito carinho para você e toda a sua família. Olá! Oi, Suzy! E aí? Tudo bem? Tudo bom, Suzy? Como é que estão as coisas? Eu tô ansioso, ótima. Suzy. Você tá ansioso? Por quê? Por Você quê? falou semana passada que ia ter uma série legal aí de informática, né? Eu não Exatamente. vejo a hora de começar esse programa. E hoje é o primeiro dia, hein? Oba, Exato! que legal! São 3 programas, a nossa trilogia sobre informática, porque nós queremos que você possa passar para o seu filho uma outra visão, porque às vezes a gente fala assim, meu filho conhece muito de informática, sabe? Olha, ele fica horas diante do computador, horas lá batendo papo. Passa a noite, Aham. Ele é expert em informática. Ele é muito bom. Quando ele crescer, ele vai ser programador de Isso. mandar foto no Face. Só que o que a gente vê é que, na verdade, o filho só fica assistindo videozinho, sabe? Às vezes o programa que ele gosta. Jogando videogame. Postando fotos. Isso nas redes sociais. Mas aprendizado mesmo, ele não tá fazendo. Lá vem. Ah, Já começou a estragar a semana da informática. Pode Já vir vai pra querer cá. falar de aprendizado. Exato, porque é isso que a gente vai falar. Para Suzy. que você em casa saiba como a gente pode associar a informática a realmente desenvolver os dons e os talentos dos seus filhos. Então teremos a trilogia, são 3 programas falando sobre informática e os caminhos que você pode adotar para ajudar o seu filho a desenvolver esses talentos e capacidades. Mas, Suzy, Diga. Isso só no segundo programa, né? Porque no primeiro é sobre games! É verdade, hoje o programa é sobre games. É mesmo? É, Então, exatamente. games não tem aprendizado. Tem. Ah, Tem, porque a gente vai falar não só sobre a questão do jogo, porque lógico, jogar é muito gostoso Jogar é e muito tal, bom. mas a gente vai falar sobre que tal você estimular o seu filho a criar o seu próprio game? Já pensou? será, Suzy? Lógico, você pode estimular para que ele use a criatividade dele para ele criar jogos no futuro. Então Uau, vamos falar a uau, respeito disso. uau, Agora você gostou? uau. Quem sabe Interessante, hein? vocês dois vão criar algum tipo de jogo? Hã? Ó, Ó, Ou vamos então- lá, hein? Vamos criar um jogo de luta? Ah, não. Vamos lá, vamos começar a lutar aqui agora, Para. Não é assim. Nada Não é assim o disso. jogo de luta? Nada disso. Os jogos que você possa desenvolver o aprendizado. E é isso que a gente vai ver hoje. E você não pode perder. Sempre essa quadro? história do tal do aprendizado. Mas é lógico, pode se levantar, mocinho. Ah. Aprender é muito importante e faz parte do nosso desenvolvimento. E também no nosso quadro Faça Junto de hoje, vocês sabem que esse quadro é sempre para dar dicas do que a família pode fazer unida para que a gente possa, além daqueles momentos agradáveis, ter um aprendizado, porque todos nós, todos os dias, estamos aprendendo, viu? Oba! E sabe qual vai ser a nossa Que matéria? legal que nós vamos aprender. Ânimo, ânimo, ânimo! Vamos conhecer uma ONG maravilhosa, Florescer, que é um Opa. projeto muito interessante que auxilia as pessoas a também se desenvolverem. Esta ONG faz a diferença na vida de muitas crianças e adultos, porque eles aprendem muitas coisas ali. Uma parte profissional, também tem um reforço em termos de educação, com aquelas dificuldades de matérias, tem esporte, tem atividades culturais, tudo isso através desta ONG Florescer, que você não pode perder. Essa matéria é muito interessante. Ai, vocês bom. vão amar o programa de hoje. Legal, Nossa! Então fica aqui assistindo, viu? Porque a gente sabe que muito mais apenas do que jogar, que a gente sabe que as crianças, os jovens adoram fazer isso, a gente vai falar sobre desenvolver e criar jogos de computador. Porque é tão interessante e a gente sabe que os filhos só ficam lá jogando, mas não olham, não observam essa situação por um outro ângulo. E quando as crianças e os adolescentes descobrem isso, elas se tornam muito mais ativas e interessadas em aprender. E hoje nós temos o prazer de receber um especialista nesse assunto, o Juliano Barbosa Alves, que faz todo um trabalho maravilhoso na Intel do Brasil e veio aqui nos dar dicas de como a gente pode fazer com que os nossos filhos deixem de ser passivos e se tornem ativos no sentido de lidar com a computação, com a informática de uma outra maneira. Muito obrigada por ter vindo, Juliano. Obrigado, eu agradeço vocês a presença juntamente com o público. Muito obrigado. Nossa, nós temos a agradecer, porque nós conhecemos o teu trabalho e queremos agora que você nos ajude. Porque todos os pais lá em casa estão se perguntando, meu Deus, como é que eu posso ajudar o meu filho a lidar com os jogos, não apenas
apenas jogando, mas a se interessar por aprender a produzir jogos? Como é que a gente pode começar a estimular os nossos filhos? Eu acho que uma das coisas mais importantes, inclusive tem um pouco a ver com o próximo quadro que você comentou, é que o ato de jogar, ele é uma questão inerente. Toda criança joga, todo pai jogou. Sim. E hoje só a grande diferença é que a gente migrou dos jogos de futebol que a gente tinha na rua, das brincadeiras que a gente tinha, para a área dos jogos de computador. Então os pais, eles não podem se sentir diferentes ou afastados dessa realidade, porque a criança está se divertindo. A criança está aprendendo, a criança está crescendo naquele momento. Então, o primeiro passo do pai para poder libertar o discurso e a ideia do filho de poder produzir um game é o pai jogar junto com o filho. Pronto? Vamos lá. Primeira etapa, jogar junto. Aí o pai diz, mas eu não sei jogar. Assistir é o suficiente? Assistir também é suficiente. Mas antes de tudo, se ele conseguir aprender, acompanhar o filho, porque muitas vezes o pai não escuta, mas o filho está lá falando, pai, joga comigo. Sim, pai, verdade. aprende comigo. Por quê? Porque o filho quer que o pai pertença a esse universo também, que ele participe nesse momento, para ele poder discutir, para ele participar. Porque é muito importante o pai participar junto, para ele poder discutir e mostrar isso, porque é nesse momento que ele vai ver o que o filho está consumindo. É verdade. O que o filho está vendo e, inclusive, o que o filho está refletindo sobre aquilo que ele está jogando. Porque o ato de jogar não é um ato impensado. Na realidade, ele tem uma série de informações. É como assistir uma novela. É como você jogar um jogo de baralho. Você tem contato com uma série de ideias, com uma série de informações, que sem a presença dos pais, o filho pode tomar decisões que às vezes vão acarretar em escolhas ruins depois. Perfeito. Suzy, Diga. só uma dentro aí que eu achei interessante. O pai do Teco tava reclamando que fala assim, poxa, meu filho fica o dia inteiro no computador, não consigo conversar com ele. Aí tá, deixa. Joga com ele que você consegue dialogar com o filho, não é? Boa ideia, Gostei hein? dessa. Ó, com certeza. E agora quer saber o segundo passo. Primeiro, então, o pai interage com o filho, joga, aprende junto. E qual é o outro passo para ele desenvolver esse interesse pro filho não ficar simplesmente passivo? Para que ele utilize a informática para desenvolver as suas habilidades. O que o pai tem que imaginar é que hoje nós temos vários tipos de jogos diferentes. Certo. Tá? Desde os jogos mais simples, que rodam no celular, nos tablets, aos jogos mais complexos que estão jogando no computador ou até mesmo no videogame. Ok. Que isso é um ambiente muito comum. Mas, independente de qualquer coisa, quando você pensa num jogo de computador, você não está falando apenas de um programa de computador. Você está falando de uma produção que demanda arte, demanda música, demanda programação e demanda uma série de outros compostos. Ou seja, é quase como fazer um filme. Ok. Então, se o pai tem essa noção e ele mostra pro filho que, olha filho, que legal, olha o gráfico desse personagem. Você já imaginou você fazer um desenho igual a ele? Ótimo. Você já imaginou programar um game igual a esse? Hoje existem faculdades de produção de jogos no Brasil. Hoje existem escolas técnicas de produção de jogos no Brasil. E o mais importante, o jogo não serve apenas para brincar. O jogo serve para ensinar, o jogo serve para treinar. Hoje existem jogos de computador feitos para treinar médicos. Exato, são simuladores, na verdade, Exatamente. não é? Perfeito. Hoje existem jogos feitos para poder transmitir o conceito de como dirigir um carro para as pessoas que estão tirando carta. Eu vi um joguinho muito interessante, aquele de simulador de avião, e eu conheço meninos com 12, 13 anos que fazem o pouso perfeito. E isso realmente fez com que esses meninos já tenham o gosto e pensem na profissão de serem pilotos. Exatamente. Ele pode pegar, se tipo o piloto sumiu, ele pode tomar o lugar do piloto e fazer a aterrissagem, não é que você acha? Olha. Eu acredito que não, porque é muito importante a gente lembrar que um jogo de computador ele transmite apenas parte do conteúdo, não o todo. Claro, Por isso sem que dúvida, o pai precisa insubstituível. acompanhar para ele poder transmitir exatamente para o filho se ele gostaria de ser médico, piloto ou alguma outra coisa, que ele deveria seguir uma carreira dentro de uma universidade. Exatamente. E o jovem, ele tem que ter algum tipo de característica para ele ser aquele que vai utilizar o jogo do game para desenvolver alguma habilidade? Na realidade, não. Na realidade, os jogos de computador hoje eles são muito vastos. Você tem jogos de computador de todos os tipos. A principal característica, que continua sendo a característica do pai jogar junto, Certo. é o pai observar que tipo de jogo a criança está jogando. Ok. Ou o jovem. Porque o que acontece muito hoje é você vai numa loja, você compra o jogo pro filho porque o filho pediu, porque o amiguinho tá jogando, só que o pai não observou qual a idade daquele jogo. Exatamente isso. E isso é muito complicado. Ah, porque o meu filho joga os jogos, o jogo é muito violento. Na realidade, o filho tá jogando um jogo para maiores de 18 anos. Ou para maiores de 16.
Então, o pai tem que observar bem, porque existem jogos para cada tipo de idade, existem jogos de temáticas completamente diferentes. Então, é o mesmo que o pai falar, filho, vamos pegar uma fita de vídeo, ou um DVD, ou um CD, como hoje, ou um Blu-ray, e ele simplesmente deixar o filho escolher qualquer coisa. Sim. Na realidade, ele tem que escolher aquilo que é característico da idade do filho, Exato. né? E acompanhar o filho junto. Uhum. Óbvio, se o filho já está jogando um jogo que ele descobre que é para maior de 18 anos, também o pai não pode proibir imediatamente, porque tudo que é proibido sem explicação pode gerar, às vezes, um conflito. Sim. O importante... E aí, qual seria a atitude melhor que ele poderia ter para mostrar que é inadequado para ele? Primeiro, jogar junto. Sim. Explicar para... É igual você pegar o filho assistindo um filme pela metade, com muitas cenas de violência. Né? Em vez de ele simplesmente desligar e brigar com o filho, ou seja, ele transformou a bronca ou a preocupação num ato de violência também, Sim. é ele sentar com o filho e explicar, filho, tá vendo isso aqui? Primeira coisa, isso não é de verdade. Segundo, aprende que isso não é comum. E por que a gente não joga um outro tipo de jogo diferente? Eu tô interessado em jogar, mas esse jogo é muito difícil. Às vezes você poderia me ensinar com um jogo mais simples. Né? Existem ótimos jogos de várias idades que o filho pode jogar com o pai e o pai pode aproveitar esse momento para criar um ambiente, um vínculo de comunicação. Você tem alguns que você possa sugerir? Eu tenho vários jogos que eu acho que eu posso sugerir. Eu não sei se depois eu posso passar para vocês. Sim. Mas um jogo, por exemplo, que eu indico, que foi um jogo criado por um produtor, e esse é um jogo bem característico porque era um programador sozinho, ele não tinha empresa, ele criou um jogo super simples, que é um jogo chamado Minecraft. Ah, eu conheço. Que é maravilhoso. Eu conheço, eu jogo. Que o Minecraft Joguei com meu filho. Revelou, hein? Exatamente. O Minecraft é quase como se você jogasse um imenso jogo de Legos em que você pode construir o que você quiser. É perfeito. Ou seja, ele tem monstros, ele tem espadas, ele tem um momento de ação, mas ainda assim ele é um jogo que a violência ela é muito mais cartoonizada. Sim. Ou Ô, seja, Juliano, quer dizer que ele não tem sangue? Eu acho que tem, viu? Tem sangue? Eu acho que tem sempre umas coisas correndo lá, não tem não? ou se você prestar atenção hoje, até mesmo se você ler Turma da Mônica ou qualquer outro gibi, você vai encontrar algumas cenas. Sim. Ou seja, você tem que observar com muito cuidado qual é o limite daquilo que você está consumindo hoje. Tanto é que você tem jogos, por exemplo, Procurando Nemo, que é um desenho infantil. Você tem cenas Tem de tubarão, de tem tubarão, tudo, cenas que remontam a sangue, morte e violência. É. Só que ele tem ele é observado um limite para que o pai possa participar junto com a criança. E uma outra coisa que eu vejo é que quando são figuras humanas que mostrem muito próximo à realidade, realmente a reação da criança é diferente. Quando são figuras que ficam mais claras, que são virtuais, que são figuras inanimadas, a gente vê que a reação é outra. Por isso que é muito interessante o que você diz a respeito do filme. O filme é um ser humano agindo de uma maneira violenta. E dentro do game tem muitos simuladores que realmente São extremamente parecidos com a realidade. Nossa, aqueles de arma assim que a gente vê. Exatamente. Mas assim, uma vez que hoje no Brasil isso ainda vem sendo trabalhado, as associações de games do Brasil hoje estão trabalhando muito fortemente com o governo para criar uma organização melhor disso, mas ainda assim existe, isso escapa. Sim. Então tem o filho vai ver na internet que tem aquele jogo, os amigos, vai jogar né? com os amigos. Então, às vezes, vamos imaginar a caixa de Pandora, né? A surpresa já está acontecendo. Se o pai for olhar no computador do filho, ele vai encontrar jogos um pouco mais violentos. Então, o primeiro passo, o mais importante, antes dele poder apagar tudo, é ele conversar com o filho. Olha, Ô, quantas coisas Suzy, aprendemos. olha Fala, só, meu Suzy, querido. É o Diga. seguinte, tá muito legal isso aqui, mas eu tô louco pra jogar um videogame. Vamos pro intervalo rapidinho, só pra jogar o videogame, a gente já volta. Bom, Vamos lá pro intervalo rapidinho, Vamos lá, pessoal, a gente já rapidinho, volta. voltamos já já.